Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Esse aqui é o nosso quadro, O Católico Responde. Você pode ir na playlist, tem lá o Católico Responde, e você vai ver as respostas que eu dou a perguntas que são feitas aqui no canal Denis o Católico. A pergunta que eu quero responder hoje é a seguinte: gostaria de saber por que os protestantes insistem em afirmar que Cristo não fundou a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, já que existem evidências bíblicas e históricas que evidenciam esse fato. O motivo seria fanatismo religioso? Esta é a pergunta do nosso irmão. Meu irmão, veja só. Existem aqui muitas questões que devem ser postas para responder essa sua pergunta. A primeira delas é que existem evidências de que a Igreja Católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Existem evidências bíblicas, por exemplo, Mateus 16, quando Jesus funda a igreja ali na fé, né, que é na fé de Pedro, na rocha, que é Pedro ali declarando que Jesus é o Messias, e isso sendo um desejo do Pai que revela a Pedro. Existem inúmeras evidências de que a estrutura doutrinária e também dos sacramentos, a economia sacramental que Jesus deixou na sua igreja, que os apóstolos continuaram perpetuando, como por exemplo a Eucaristia, o batismo, a crisma, né, que é a imposição das mãos dos bispos sobre as pessoas para confirmá-las na fé. Temos também os sacramentos de cura, como o sacramento da penitência, que foi instituído pelo próprio Jesus no primeiro dia, né, no domingo, primeiro dia da semana, quando ele ressuscita e aparece aos seus apóstolos, como também está no capítulo 9 de São Mateus, versículos do 1 até o versículo 8. A gente vê Jesus instituindo a Eucaristia. No Evangelho de São Marcos, a gente vê Jesus instituindo a unção dos enfermos, dizendo: olha, vai anunciar o Evangelho, expulsar os demônios e ungir os enfermos com óleo, e assim sucessivamente. São Tiago, no capítulo 5, vai evidenciar, né, tem alguém doente em vossa família? Vai à igreja, chama os presbíteros para que unja o doente com óleo, faça orações e o doente será curado, será salvo, né? Existe também o sacramento do matrimônio, que em São Mateus capítulo 19 Jesus deixa claro que não existe a possibilidade do divórcio, que o casamento é indissolúvel. Ou seja, essa estrutura doutrinal e sacramental está evidenciada na Igreja Católica. Só que, infelizmente, o protestantismo, como se desligou da Igreja Católica, fazendo-se cumprir aquilo que está na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 18, eles estavam no meio de nós, mas saíram do nosso meio. Saíram porque não eram dos nossos. Se fossem, permaneceriam conosco. Então, fontes e evidências bíblicas nós temos. Evidências históricas nós temos. Por quê? Porque se você for estudar a história da igreja, a história do cristianismo, você vai ver que a igreja foi uma só, até 1054, quando a igreja ortodoxa, né, o patriarca de Constantinopla, se eu não estou enganado, se desvinculou, né, se separou cismaticamente da Igreja Católica. E daí nós continuamos a história do cristianismo com a Igreja Católica, Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, e as igrejas ortodoxas. Da Igreja Ortodoxa a gente vê que tem alguns problemas, né, de cisma. Mas a Igreja Católica, Una, Santa, Católica e Apostólica, que nós conhecemos como romana, porque nós fazemos parte da liturgia romana, mas existem outras liturgias, essa perdurou pela história. Até quando? Até 1517, quando um monge chamado Lutero, né, um monge agostiniano chamado Lutero, criou, né, segundo ele, as 95 teses contra a igreja, principalmente contra o Papa. Então, na Revolução Protestante, ou na Reforma, como eles dizem, o que foi que ficou evidenciado? A rejeição ao papado
e a rejeição à igreja como instituição visível também. Ela é muito mais invisível, mas também é instituição visível. E isso se rejeitou. Então, do ano 33, podemos assim dizer, que foi a morte de Cristo, do ano 33, mais ou menos, até o ano 1054 só existia uma igreja. No ano 1054, a igreja ortodoxa se separa da igreja católica, com o cisma, chamado cisma do Oriente. No ano 1517, a igreja, entre aspas, as comunidades eclesiais de base protestante, se separam da igreja católica. Nas igrejas ortodoxas ainda ficou a sucessão apostólica, porque eles tinham bispos validamente ordenados. Na igreja protestante é pior, porque não existe nem sucessão apostólica. Rejeitaram a maioria dos sacramentos, rejeitaram o papado, rejeitaram a igreja como instituição. E é por isso que eles não acreditam que a igreja é a continuidade de Cristo na terra, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então o Papa ficaria ali como vigário de Cristo, ou seja, cabeça visível da igreja, os seus membros como corpo de Cristo, e a igreja seria o próprio Cristo na terra, administrando os sacramentos instituídos por Cristo e, vamos dizer assim, levando as pessoas à salvação. Então, se separaram da igreja. Então, fontes históricas e bíblicas nós temos. Porém, você perguntou, será que o motivo seria fanatismo religioso? Não é fanatismo religioso. Eu diria que é orgulho. Por quê? Porque toda vez que um protestante se converte ao catolicismo, ou à igreja de Cristo, ou a Cristo, na sua verdadeira igreja, ele, quando vai dar testemunho, ele diz que o maior problema para se desvincular da igreja protestante é deixar de lado, abrir mão de tudo aquilo que ele já construiu naquela igreja, ou de tudo aquilo que ele tem na igreja, ou encarar os seus familiares em dizer, olha, eu agora sou católico. Então, não é fanatismo religioso, é muito mais orgulho. Orgulho. Por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa e foi gastar a vida dissolutamente. Para ele retornar para casa, ele teve que passar por uma experiência de quê? De humilhação. Ele teve que ir comer, ou tentar comer lavagem com os porcos. E ali, naquele momento, ele descobre que ele não é nada sem o Pai. E ele retorna. Então, a mesma experiência para um protestante voltar para a igreja católica seria essa. Se humilhar. Se humilhar verdadeiramente. E reconhecer que precisa voltar para a casa do Pai. Que precisa voltar para a única e verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso só é possível com a graça de Deus. Então, se alguém é protestante e está me ouvindo agora e tem o desejo de voltar para a igreja católica, você precisa, meu irmão, minha irmã, ter a coragem de se humilhar. Lembrando-se das palavras de Jesus Cristo que diz, quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Então, humilhe-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aproximai-vos do Senhor e Ele se aproximará de vós. E seja bem-vindo à casa paterna. Nós não seremos aquele irmão mais velho que rejeitou o irmão mais novo que voltou. Nós seremos ao contrário. Nós seremos irmãos mais velhos que abraçaremos o irmão mais novo que volta para a casa do Pai. E assim poderemos viver na verdadeira casa do Pai, que é a Igreja Católica, como diz o apóstolo São Paulo a Timóteo. Se eu tardar em voltar, vê como tu deves te comportar na casa de Deus, que é a igreja. E aí nós estaremos em casa. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E volta correndo para a casa do Pai. Volta correndo para a casa da mãe. Nossa Senhora também é nossa mãe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.